imaginem um relógio. Mas assim, não um relógio de pulso chique ou um de parede comum. Imaginem um maquinário colossal, silencioso, tipo com engrenagens do tamanho de continentes inteiros. E que está girando sem parar há bilhões de anos. Exatamente. E as marcas do tempo desse relógio estão gravadas lá na estrutura das pedras, dentro dos cristais e, bom, no próprio chão que a gente pisa todos os dias. E o mais louco disso tudo é que o jeito que a gente decide ler os ponteiros desse relógio ancestral, isso tem um poder absoluto de mudar totalmente como a gente entende o universo. E o nosso lugar nele, claro. Com certeza, não é só, ficar medindo pedra por medir. É uma tentativa real de decifrar como a realidade funciona. Então, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Eu tô super animada para nossa conversa de hoje. Eu também tô. E o nosso foco hoje é fazer um mergulho naquelas áreas onde a ciência pesada, no caso a geologia, meio que colide de frente com a filosofia antiga e a fé. Pois é. E a base para essa nossa exploração é uma transcrição muito densa de um diálogo em vídeo entre um apresentador e o irmão dele. Esse irmão, inclusive, tem doutorado em geociências e ciência aplicada. Um material de peso, né? E a nossa missão aqui, para quem nos escuta, é tentar entender como que a ciência moderna, ao longo do tempo, foi se distanciando das suas raízes mais filosóficas. E também olhar para as evidências físicas da idade da Terra. Como que essas evidências físicas batem ou se reconciliam de alguma forma com textos religiosos antigos, tipo o Gênesis. Mas antes da gente pular de cabeça nos dados, tem um aviso muito, muito importante que a gente precisa dar para quem está acompanhando a gente. Sim, essencial. O material original que a gente analisou tem umas opiniões bem contundentes, bem polarizadas mesmo. Exato. Eles fazem críticas muito abertas ao que eles chamam de tirania da Covid, questionam figuras públicas de saúde com bastante veemência. Condenam regimes de esquerda, tipo a antiga União Soviética e a China, e entram em uns debates teológicos bem espinhosos, sabe? Defendendo uma visão católica mais tradicional e criticando doutrinas protestantes. E aí que tá. O nosso papel aqui é de neutralidade absoluta. A gente não está endossando nem apoiando e muito menos rejeitando essas visões políticas ou religiosas da fonte. Perfeito. A nossa ideia é extrair puramente os argumentos filosóficos e científicos e reportar tudo de forma imparcial. Eu tô aqui mais como, uma advogada do diabo mesmo, pra gente investigar as ideias. É o jeito certo de fazer. Então, o argumento do material começa com uma crítica bem afiada à própria estrutura da ciência moderna. Eles falam que, depois de caras como Francis Bacon e René Descartes, a ciência meio que perdeu o rumo. Pois é, eles argumentam que a ciência abandonou a chamada filosofia natural. E o resultado hoje seria uma academia hiperfocada numa ultra-especialização que chega a ser irônica. Tem aquele exemplo ótimo, né? O cara que vira o maior especialista do mundo no padrão de acasalamento de um besouro amarelo lá da Antártida. Nossa, sim. Ele sabe tudo do besouro, mas não faz a menor ideia de como o ecossistema inteiro funciona. É o problema de não conseguir ver a floresta porque está com o nariz encostado na casca de uma árvore só. Exato. E o material diz que o cerne desse problema todo vem lá de trás, do abandono das 4 causas de Aristóteles. Aristóteles, claro. Para ele, para a gente entender qualquer coisa de verdade, tinha que olhar para 4 dimensões. Só que a ciência moderna, segundo a fonte, jogou 2 fora e ficou só com 2. Ela ficou com a causa material, né, que é do que a coisa é feita. Isso. E a causa eficiente, que é basicamente o processo mecânico que montou aquilo. O que eles jogaram fora foi a causa formal, que é o projeto ou essência, e a causa final, que é o propósito, o famoso telos. Deixa eu tentar ilustrar isso para ficar bem palpável para quem nos escuta. Vamos pensar numa mesa de jantar. Boa, manda ver. Se a gente olhar para essa mesa só com a lente da ciência moderna mais estrita, a gente ia descrever só a madeira, os pregos, a cola. Essa seria a causa material, certo? Certo. E depois a gente ia descrever a força do martelo batendo no prego e a fricção da serra cortando a tábua, que é a causa eficiente. Só que isso é uma visão super incompleta da realidade dessa mesa, porque, ignora que existia um projeto na cabeça do carpinteiro
antes mesmo de cortarem a árvore. Que seria a causa formal, exatamente. E pior, ignora para que a mesa serve. Ela foi feita para uma família sentar ao redor, jantar, rir, conversar. Esse propósito final é a causa final, que a ciência moderna meio que ignora. E esse é o grande dilema que o geólogo levanta no vídeo. Quando a gente foca só no mecanismo, na matéria pura, a investigação vira um empirismo meio frio, um empirismo mecanicista. A ciência fica excelente em explicar o como, mas começa a achar que perguntar o para quê é irrelevante, né? Pois é, e a visão que o material defende é que o verdadeiro objetivo da ciência devia ser contemplar a complexidade da criação e servir à humanidade, e não virar só uma caça por dados sem uma bússola moral. Mas assim, eu vou fazer o papel da cética aqui. A ciência moderna não argumentaria que esse propósito, o porquê de uma mesa ou de um besouro, não é um negócio puramente subjetivo? Eles diriam exatamente isso. Porque, o método científico foi desenhado para medir coisas testáveis e repetíveis no laboratório. Não tem muito sentido eu pegar um microscópio e tentar medir o propósito de uma célula da pele. E a resposta da fonte para essa sua provocação é bem interessante. Eles dizem que o método empírico é sim a melhor ferramenta para o mundo físico. O problema não é o método em si. É o cientificismo, né? Exatamente, o cientificismo. Que é essa crença um pouco dogmática de que só o que pode ser medido num laboratório é que é real. Eles usam uma analogia legal. Qual? Agora, se a ciência escorrega um pouco no lance do propósito, tem uma coisa que ela faz de um jeito absurdamente preciso, e isso nos leva direto para a geologia. Medir prazos e datas. Quando os cientistas apontam essas ferramentas de medição para o nosso próprio planeta, os resultados são bem esmagadores, né? Muito. A estimativa da idade da Terra hoje fica entre 4,54 e 4,55 bilhões de anos, e a fonte bate muito na tecla de que isso não é um chute educado. Investigação totalmente independentes. Isso que eles chamam de consiliência. São várias leis da física diferentes apontando para o mesmo número. E o principal relógio que eles usam é a datação radiométrica. Que é medir o decaimento daqueles isótopos radioativos, muitas vezes em meteoritos que se formaram ali junto com o nosso sistema solar, certo? Isso aí. A mecânica da coisa é brilhante. Pensa no urânio. Certos isótopos de urânio são instáveis e, com o tempo, eles vão se transformando em chumbo. E essa taxa de mudança é ridiculamente constante. É tipo um tic-tac atômico inquebrável. Exato. O urânio-238 decai em chumbo 206, com uma meia-vida de 4,47 bilhões de anos. Caramba, ou seja, a cada 4 bilhões e meio de anos, metade da amostra vira chumbo. Isso. E, em paralelo, eles medem o urânio-235 virando chumbo 207, que tem uma meia-vida bem menor de 704 milhões de anos. Então eles cruzam esses dois relógios que andam em velocidades diferentes na mesma rocha para ter certeza da datação. É de uma precisão matemática que não deixa espaço para debate. E o exemplo mais legal que o geólogo cita sobre isso são os zircões lá de Jack Hills, na Austrália Ocidental. Ah, os zircões, eu amei essa parte. Ele explica que a estrutura cristalina do zircão, quando ele está se formando lá no magma, é muito específica. Sim, ela permite que os átomos de urânio entrem no cristal, mas ela rejeita, fisicamente expulsa qualquer átomo de chumbo. Isso é muito louco. Então, no momento zero em que esse cristal esfria, não tem absolutamente nada de chumbo lá dentro. Nada. Zero chumbo. Aí, qualquer chumbo que os cientistas acham dentro desses zircões hoje em dia só pode ter vindo do decaimento do urânio. É tipo uma cápsula do tempo blindada mesmo. E adivinha a idade que alguns desses zircões apontam? 4,4 bilhões de anos. Nossa! E essa tal de consiliência não para por aí, né, no nível atômico. A gente vê isso na macrogeologia também. O material fala muito de estratigrafia. Sim, e quem fundou as bases da estratigrafia, curiosamente, foi um bispo católico do século XVII, o Nicholas Steno. Ele percebeu que rochas sedimentares são depositadas em camadas. A mais antiga fica no fundo e a mais nova em cima. Só que não é um empilhamento bonitinho e pacífico. O material cita os chamados falhamentos de empurrão. Que é quando a pressão tectônica é tão gigantesca
que faz umas rochas super sólidas dobrarem, quebrarem e empurrarem camadas antigas por cima das novas. Formando aquelas mega estruturas em leque nas montanhas, né? E o ponto do geólogo é que um processo mecânico desse, esfregando pedra maciça com pedra maciça, não tem como acontecer no estalar de dedos. De jeito nenhum. Se fosse um evento rápido e catastrófico, tudo derreteria por causa do atrito. Isso exige uma lentidão esmagadora, de tipo milhões de anos. E ainda tem o lance da tectônica de placas no fundo do oceano. Eu fiquei de cara com essa parte das listras magnéticas. O fundo do Oceano Atlântico. É genial! O magma sobe no meio do oceano, empurrando as placas, e quando ele esfria, os minerais dentro dele se alinham com o polo magnético da Terra. Só que o polo magnético da Terra inverte de vez em quando, ao longo de milhões de anos. O norte vira sul e vice-versa. E aí o fundo do oceano vira um gigantesco código de barras gravado nas rochas. Tem listras magnéticas datando de até 200 milhões de anos só no Atlântico. Mas assim, peraí, sempre tem aquele pessoal que ouve falar de bilhões de anos e logo levanta a mão para falar do carbono 14, dizendo que a datação radiométrica é falha. Como que o geólogo lida com essa crítica? Ele derruba essa confusão bem rápido, na verdade. O negócio é que o carbono 14 é inútil para datar a idade do planeta. Ele só serve para matéria orgânica, coisa que já esteve viva. Tipo ossos ou pedaços de madeira antiga. Isso. E o limite dele é super curto em termos geológicos. Funciona para coisas de até uns 50 mil anos. Tentar usar carbono 14 num meteorito é como tentar medir a distância daqui até a Lua usando uma régua escolar. Boa analogia. É a ferramenta completamente errada para a escala de bilhões de anos. Tá, então as evidências apontam, sem sombra de dúvida, para uma Terra muito, muito velha. Sem dúvida. E isso leva a conversa para uma encruzilhada filosófica gigantesca. Porque, para mentes muito religiosas, isso pode parecer um ataque direto a textos como Gênesis, que falam da criação em 6 dias. E aí que a conversa dá um giro que eu achei maravilhoso. Porque o apresentador e o irmão não abandonam a ciência, mas também não jogam a Bíblia fora. Eles recorrem a Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é um peso pesado da teologia lá do século IV, e o argumento que eles resgatam dele é pura lógica textual. Porque olha só que detalhe incrível. No Gênesis, o Sol e as estrelas só são criados no 4º dia, certo? Exatamente. Aí Santo Agostinho pergunta, séculos e séculos atrás, como que os 3 primeiros dias podiam ser dias literais de 24 horas se não existia o Sol para a Terra girar em volta? E o capítulo 2 de Gênesis tem cronologias diferentes. O que só reforça que a intenção do texto nunca foi ser um livro didático de biologia ou física, né? Mas tem um limite aí que a fonte estabelece com muita firmeza. E é uma linha no chão bem clara que eles traçam. O orador aceita tranquilamente que o universo tem bilhões de anos, que a matéria é antiga, que o Big Bang aconteceu. Que seria a criação do universo a partir do nada, né? O ex nihilo. Isso. Mas ele rejeita totalmente a teoria da macroevolução darwiniana para o surgimento da vida. E também aquela ideia do lodo primordial. Ele faz uma divisão bem forte entre a origem da matéria e a origem da vida. Exato. O argumento dele é que falta muita evidência para explicar como é que forças cegas e aleatórias conseguem pegar matéria inerte, matéria não viva, e criar um código genético complexo de repente. É o salto da pedra pro DNA, digamos assim. E olha que ironia histórica o material traz nessa parte, eu não sabia disso. Do lance da União Soviética. Sim, lá nas décadas de 30 a 60, a União Soviética e a China puniam cientistas que defendiam a teoria do Big Bang. Pois é, porque na época o consenso do materialismo preferia achar que o universo sempre existiu, o estado estacionário. Falar de um Big Bang, de um começo do tempo, soava quase como religião. Soava muito parecido com haja luz, né? O pessoal tinha medo do Big Bang porque parecia metafísica cristã. E hoje em dia é o contrário. Muitos grupos religiosos fogem da Terra antiga porque acham que isso prova o darwinismo. Isso é o que a fonte chama de falácia de associação. É confundir coisas distintas. Uma coisa é provar a idade das rochas. Outra coisa bem diferente é explicar como a vida inteligente surgiu nelas. São problemas diferentes.
E falando em vida inteligente, do mistério de como a gente ganhou inteligência natural no passado, a conversa faz um salto muito bom para o nosso futuro, a inteligência artificial. Ah, tão falada IA. Mas a abordagem deles não é aquele alarmismo tipo o exterminador do futuro. A perspectiva filosófica deles questiona algo mais profundo. O que é uma mente de verdade? E segundo a discussão, para ter uma alma real ou uma consciência, você precisa de duas coisas centrais: o intelecto e a vontade racional. O intelecto seria orientado para entender a verdade das coisas, e a vontade racional seria voltada para fazer escolhas reais e para amar. E a IA, no fim das contas, não tem nenhum dos dois. Não tem mesmo. Eles explicam que esses modelos de linguagem absurdos que a gente tem hoje operam só por estatística e probabilidade. Reconhecimento de padrões em bancos de dados gigantescos, né? Eles não entendem semântica, não sabem o significado da palavra maçã. Eles só sabem que maçã aparece muito perto de vermelho e de fruta. É uma inteligência sintática muito boa, mas sem contato com a realidade física. O que nos leva àquele exemplo hilário do CAPTCHA que eles dão no vídeo. Nossa, o exemplo do CAPTCHA é perfeito. A IA consegue, escrever uma tese inteira sobre direito tributário ou gerar linhas de código hipercomplexas. Mas se o site pedir para ela clicar nas fotos que tem um caminhão ou uma faixa de pedestres, ela trava. E por que trava? Porque falta a intuição do mundo real, falta o contato sensorial que até uma criança humana pequena tem, de bater o olho e saber que aquilo é um cachorro quente e não uma árvore. E sob essa ótica que a fonte apresenta, o ser humano é visto como um co-criador. A gente tem uma habilidade de inventar ferramentas incríveis, né? A técnica que os gregos falavam. Mas segundo eles, a gente é incapaz de criar substâncias com uma consciência racional real. E se a gente entende isso, o perigo da IA muda de cara. Não é mais o robô malvado ganhando vida e dominando o mundo, certo? O perigo real passa a ser a nossa tendência humana de antropomorfizar a máquina. É a gente que às vezes está isolado, projetar consciência, projetar empatia, numa caixa de cálculos que só cospe estatística brilhante. O perigo não é ela virar Deus. É a gente tratar ela como um oráculo. A IA é vista ali como uma mega extensão da internet que serve para ajudar a gente e ponto. Com certeza. Tem que servir à humanidade e não ser idolatrada. Que viagem que foi essa nossa análise, hein? A gente começou resgatando as 4 causas de Aristóteles para entender o que falta na ciência hoje. Aí fomos mergulhar nos relógios da Terra, desde o decaimento do urânio nos zircões da Austrália até o fundo do oceano que cresce como um código de barras. Passamos pela lógica super elegante de Santo Agostinho para alinhar Gênese e Geologia, sem estresse. E pousamos na ideia de que a IA é fantástica, mas não é humana e não tem os elementos de uma mente de verdade. Mostrando que o grande segredo é a epistemologia, é saber como a gente sabe as coisas para não cair em armadilhas. Perfeito. Quando a gente separa os problemas de forma honesta, percebe que a ciência dura e as indagações filosóficas mais profundas não estão brigando entre si. Estão só narrando lados diferentes de uma mesma realidade absurda de complexa. Isso mesmo. E para fechar hoje, a gente não podia deixar de jogar uma faísca final para quem nos escuta ficar fritando a cabeça depois. É um conceito que a fonte toca rápido, mas que me deixou muito pensativa. A eficácia irrazoável da matemática. Ah, isso é mind-blowing. Pensa comigo, pessoal. Se o universo é só um amontoado mecânico, sem nenhum sentido, um caos que foi batendo cabeça por bilhões de anos... Como é que uma abstração lógica e puramente mental, inventada por humanos, tipo as equações matemáticas, a geometria... Como que ela descreve o comportamento físico real, a órbita de um planeta ou a dança de um elétron, com uma perfeição milimétrica? Por que será que a realidade fria e sem propósito lá de fora obedece religiosamente às ideias matemáticas que a gente desenhou na nossa cabeça? Pois é. Fica o mistério aí para quem nos escuta tentar decifrar. Até nossa próxima exploração.